Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo, referente ao tópico séries convergentes, um tópico que nós iniciamos no vídeo passado e agora nós vamos estar apresentando um complemento dele. Eu decidi dividir em duas partes, uma vez que esse tema, séries convergentes, é o tema base do nosso estudo de séries numéricas, tá certo? E também o vídeo não ficar muito grande, com muitas informações, tá certo? Então, gente, uma retrospectiva aqui do que foi visto no vídeo passado é a seguinte. Primeiro, nós tratamos da definição do que vem a ser uma série convergente, Vimos que essa definição depende de um conceito visto em vídeos passados, que é o conceito de somas parciais. Então, a gente diz que uma série é convergente quando o limite das suas somas parciais, que é a soma de A1 até o AN, que a gente chama de SN, quando esse limite o quê? Converge para S. Então a gente vai dizer que a soma dos infinitos termos, da nossa sequência, ela vai ter soma o quê? S, certo? Aí nos foi apresentado dois exemplos. No primeiro deles foi dado uma série cuja soma parcial era conhecida, mas não era conhecido os termos, A1, nem A2, nem AN, certo? E aí nos pediu para a gente calcular a soma da série infinita. Simplesmente nós calculamos o valor limite. A gente até fez a conta ali no quadro e utilizando até outro método, que foi a regra octal e tudo mais. Aqui está feito por evidência do fator n e tal. Mas aí nós chegamos rapidamente ao 2/3. Quer dizer que esta série aqui, cuja soma agrupada é dada por 2n sobre 3n mais 5, converge para 2/3, calculando basicamente o limite. Então, quando a gente tem as somas parciais, é muito fácil da gente conseguir a soma de uma série. Por outro lado, ficou uma pergunta no ar. Professor, se eu tenho as somas parciais, será que eu consigo retornar os termos desta série? Será que eu consigo calcular o A1, o A2, o A3, os termos aqui que geram essa série, os termos da sequência associada? Aí a gente percebeu que era o seguinte: para a gente calcular um termo qualquer AN, bastava a gente subtrair a soma parcial da soma parcial de ordem n, a soma parcial de ordem n menos 1. Por que isso? Porque quando eu falo em Sn, eu estou somando todo mundo até o AN. Se eu subtrair todo mundo até o AN menos 1, fica só o AN. Então, foi visto isso a partir do primeiro, segundo e terceiro, que a gente viu um padrãozinho, a gente conseguiu chegar a isso aqui. E a gente percebeu que é relativamente fácil a gente obter o termo AN a partir das somas parciais Sn. E a gente obteve isso aqui. Então, esse carinha aqui são os carinhas que vão sendo somados. Então, se eu jogar o n igual a 1 aqui, eu tenho o A1. Se eu jogar o n igual a 2, eu tenho o A2. Se eu jogar o n igual a 3, eu tenho o A3. E se eu ir somando o A1 com o A2, depois o A1 com o A2 com o A3, aí eu chego na Sn, que foi essa aqui. Tá certo? Então, aí agora, esse vídeo aqui começa com uma observação. Que eu meio que falei no vídeo passado, mas eu acho que eu falei bem por alto, vou falar aqui agora mais explicitamente. É o seguinte: de modo geral, é bastante complicado obtermos uma fórmula finita Sn a partir desta soma aqui. Como assim, professor? Imagine que eu lhe dou lá o A1, pega aqui, calculo o primeiro termo, vai dar 1 sobre 4, se eu não me engano, é isso, 1 sobre 4. Então aqui, os termos, 2 sobre 8, depois 5 sobre 44, depois 5 sobre 77, e aí eu escrevo isso aqui, ó. Aqui é o AN, então A1 mais A2 mais A3 mais AN. E aí eu queira calcular a soma, ou o SN, que é a fórmula cujo limite dá a soma. Então é muito complicado a gente conseguir fazer isso. Por outro lado, a obtenção da AN a partir da Sn é bastante simples, basta a gente considerar essa diferença aqui, que foi o que a gente viu. Por que isso é importante, gente? Porque, de modo geral, se a gente tem a Sn, é muito fácil a gente estudar uma série. A gente estuda, na verdade, uma sequência, que foi o que a gente já fez nos vídeos passados. De modo geral, a gente não tem a Sn. O que a gente tem é o quê? A sequência AN que gera a série, cujos termos estão sendo somados. E aí, para a gente conseguir chegar da AN para a Sn, isso aí já é mais complicado. Por isso que, em muitos casos, a gente vai perceber, a gente estuda a convergência da série antes, e quando a gente vê que ela é convergente, aí a gente tenta de diversas formas. Podemos até usar um soft. Uma vez que a gente sabe que uma certa
série converge, a gente usando o software é mais seguro, né? Porque o software tem certos limites de memória, como a gente vai ver, da gente tentar chutar o valor limite se a gente não conseguir fazer matematicamente. Então a gente primeiro vai provar que a série converge, né? Uma vez que a gente sabe que ela converge, pronto, aí a gente vai tentar métodos para tentar chegar nessa soma, beleza? Aí aqui nós temos o seguinte, né? Nesse exemplo aqui, nós chegamos nos 2/3 apenas calculando o limite na soma parcial. A soma dos infinitos termos da 1 mais a 2, né, até o infinito, dá 2/3. Porém, será que a gente consegue chegar nesse mesmo 2/3 somando termos dessa sequência aqui? Foi isso que a gente fez aqui, nesse código, né, que eu chamo aqui de código 2. Então, nesse código 2, foi aproveitado, né, de aulas passadas, nós aqui primeiro definimos uma função para somar os termos da sequência, né, gerando a série. Tem aqui a própria sequência, tá certo? Aqui a quantidade de termos, vamos começar aqui com 1, né? Depois a gente vai pulando mais. Aqui é a função que chama, né, a soma. E aqui é a função que exibe a soma até aquela quantidade de termos. Então, quando eu coloco aqui 1, eu vou ter o S1, ou que coincide com o A1, né? Então, se eu rodar aqui, ó, a soma dos primeiros termos, do primeiro termo com ele, né? Não tem soma nenhuma, né? O primeiro termo dá isso aqui, ó, 0,25. Que a gente achou aqui, ó. Que dá 2/8, dá 1/4, né? 0,25. Quando eu boto 2 aqui, gente, ó, e compilo, dá isso aqui, ó, 0,36, 36 e por aí vai. Quer dizer, eu peguei o A1 mais o A2, deu isso aqui. Quando eu boto 3 aqui, né, e compilo, eu peguei o A1 mais o A2 mais o A3, né? Que vai, né? Aí aqui a gente pode ir observando, né? Então, o S1 é esse cara, depois o S2 eu pego esse cara aqui, que é o A1 somo com o A2, né? Jogando nessa forma aqui, eu obtenho o S2. Aí se eu jogar de novo nessa forma e somar o resultado com o S2, eu obtenho o S3, certo? Então, aqui é um código que a gente utilizou no vídeo passado. Então, o que a gente observa, né? O limite dessa soma dos termos da sequência aqui, quando o n é muito grande, ele vai para onde? Aí a gente pode botar aqui 100, ó. 100 e compilar. Então a gente vai estar o quê? Calculando aqui a soma dos 100 primeiros termos. 0,65573770491. A gente viu que essa soma tem que ir para quanto? 2/3, que é 0,666. Mas está um pouco longe ainda. Vamos botar aqui mais um zero, né? Ou seja, somar 1000 termos. Ó, já melhorou um pouco. Podemos somar 10.000 termos. Então o software aqui ele é uma mão na roda para a gente, né? Aí aqui embaixo eu tenho um resuminho, né? Então para n igual a 10, 100 e 1000, até fui até 10.000 aqui, né? Os valores de S10 dá esse aqui, vamos só confirmar, ó. A gente compila aqui, já que a gente não calculou esse, ó. Deu 0 ponto. Aqui eu até coloquei, eu acho que um zero a mais. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, aqui embaixo. Deixa eu só consertar aqui, gente, rapidinho, né? Porque a gente viu que era 2/3, né? Tá com 0 a mais aqui. Eu acho que eu, na hora de digitar, né, preparar o material, eu coloquei só 1 aqui no lugar desse 10. Pronto, agora tá corrigido. Então, a soma dos 10 primeiros termos deu esse cara aqui, ó, tá aqui. Dos 100 primeiros termos, vamos dar logo um salto, né? 0,6557377, né? 0491 tá aqui. É igualzinho, tá aqui. Dos 1000 primeiros termos, ó, deu isso aqui, ó, tá vendo? Esse número aqui que é a saída, ó, deu esse aqui. Então você percebe que ele parece de fato estar se aproximando de 0,6666. Só que essa soma aqui, para a gente ver a partir dessa sequência, não é tão fácil quanto ver a partir da sequência de somas parciais, que é essa aqui, tá certo? E isso é o que pega na prática, que a gente vai ter acesso a AN e não a SN. Porque se a gente tiver SN, basicamente, recai em sequência, que a gente já estudou, né? A gente não vai precisar estudar série nenhuma, certo? Aqui eu botei um tópico, né, com o nome cuidado, porque é algo bem interessante, que é o seguinte, ó. Vale sempre ressaltar que o software nos aponta um possível caminho. Possível. Uma vez que estamos trabalhando em um contexto de uma soma de infinitos termos, é bem possível que os erros aconteçam como no código 1, aplicado ao exemplo 1, vou voltar daqui a pouco para ele, que o valor 1 foi atingido erroneamente com apenas 100 parcelas da soma. 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16. Né? Então a gente foi somando potências de 1 sobre 2, né?
Só que a gente chegou ao valor 1, que é um valor limite. Né? Voltando aqui ao exemplo 1, né? Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos essa sequência aqui. Ó. Quer dizer, essa série. Né? Então a gente estava somando potências de 1 sobre 2. Aí a gente usou o código 1 e nós percebemos o seguinte. Quando a gente soma só um termo, né, é o mesmo código que eu utilizei há pouco. Né? Eu tenho aqui meio, que é só 1 sobre 2. Quando eu pego 1 sobre 2 mais 1 sobre 4, ó, dois termos, né, só para a gente ver que gera a sequência, vai dar 3 quartos, dá 0,75. Então eu vou tendo que a soma dessas potências. Aí a gente pode botar aqui logo 10 termos de vez. Deu a soma isso aqui, ó, 0,9990, então ó, tá bem próximo de 1. Né? Quando eu boto 50 termos aqui, ó, e do Enter, deu 0,9991, quase 1, né? Só que quando eu boto 100, acontece uma coisa interessante. Ele dá 1. E depois de 100, aí eu posso botar qualquer outro valor, por exemplo, vou botar aqui logo 1000. Não sei nem se vai dar, pode estourar a memória da máquina. Não estourou, né? Botei aqui 1000 termos, a soma continua em 1. Por que isso ocorre? Acontece que o computador ele é formado por 64 bits, quer dizer, os números que podem ser armazenados nele tem que ter 64 bits. Só que quando eu começo a dividir muito, né, 1 dividido por 2, 1 dividido por 4, 1 dividido por 2, chega um ponto que eu ultrapasso essa quantidade de bits para eu representar esse número, ou seja, esse número é muito pequeno. Se você converte isso para casas decimais, né, para base 10, né, pensando na base 10, você vai ter ali um número em torno de 20 casas. Então, a partir dessa 20ª casa, é tudo jogado fora. Só que as potências de 1 sobre 2, né, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16, rapidamente, elas passam a ser um número com muitos zeros depois da vírgula, ultrapassando esse 20. Então, vai chegar um ponto que eu vou ter lá 30 zeros, por exemplo, para o número começar. 0.000 a 30 zeros e o número começa. Então, esse número é tratado como zero. Por isso que há esse arredondamento quando chega em 100, que a precisão já foi atingida, chegou um número bem pertinho de 1, arredondou para 1, e depois não muda mais. Por quê? Porque ele não está mais acrescentando nada a partir de algum ponto aí, depois dos 50. Tá certo? Você pode verificar qual é. Talvez não seja exatamente no 100, pode ocorrer antes, no 60, no 70, você pode tentar achar esse cara aí, a partir do qual ele chega em 1. Só que chegar nesse 1 é errado. Né? Porque esse 1 é um valor limite que só vai ser atingido no infinito. É um valor, digamos, ideal. A máquina não pode chegar nele. Tá certo? Embora tenha chegado. Você fala, mas ela chegou. Mas é isso, você tem que entender as coisas, beleza? Então, né, com apenas 100 parcelas, né, dessa soma aqui, nós chegamos nesse 1. Sendo assim, qual a lição que fica? Evite usar o software para se certificar que um valor obtido seja um limite. Ou seja, tem um valor lá que você achou de forma algébrica. Você quer usar a máquina para comprovar isso. Aí deu ali, digamos, parecido. Tudo bem, é uma informação relativamente confiável. Por outro lado, uma informação mais confiável é o seguinte. Ao invés disso, use o software para rejeitar. Imagine que um valor limite obtido algebricamente seja 3. Você fez uma conta à mão e obteve 3. Só que você não sabe se está certo. Mas, ao somar muitos termos, aí você usa o software, né, com o software, digamos, esse código aqui, percebemos que estamos aproximando de 5. Aí você fala, poxa, meu valor limite deu 3 feito à mão e eu somando vários termos aqui está dando 5. O que isso significa? Significa que pode ser que eu errei o cálculo do 3. Então eu vou rejeitar o 3, vou voltar lá nas contas de novo, vou falar, não, vou refazer as contas. Muito provavelmente pode ser que tenha um erro aqui, certo? Neste caso é mais seguro voltarmos às contas e verificar se não cometemos erro. De qualquer forma, estimativas numéricas nunca são 100% eficazes. Na verdade, bem longe disso, tá certo? A gente pode sim usar o software, deve usar o software, mas a gente tem que ter em mente que o software produz uma resposta que não é perfeita, tá certo? Uma resposta pode até ser uma resposta boa, mas a gente não tem como avaliar, né, se ela é boa ou se ela é ruim. Mas vai nos dar um direcionamento, digamos assim. Aí fica uma dica que eu coloquei aqui, que é o seguinte. No exemplo da aula passada, nós obtivemos esse carinha aqui, que é a sequência. Em muitos casos, como eu falei, a gente não vai ter apenas esse cara e não vai ter esse aqui. Porque se a gente tem esse aqui, é tudo fácil. Né? Então a gente vai ter só a sequência geradora. Pô, como é que eu faço, professor, a partir da sequência geradora? Né? Será que tem alguma ferramenta que eu possa utilizar? Tem a ferramenta online chamada Wolfram Alpha. Eu vou até fechar aqui a aba, né? Estava até aberta, que eu estava fazendo uns testes antes aqui do vídeo, né, para não dizer que eu já peguei o negócio pronto. Né?
Então, se eu digitar essa expressão aqui, que corresponde a isso aqui, digitado na linguagem TeX, que o Wolfram Alpha aceita, né, eu vou ter esta tela aqui, está aqui em tela. Então, o somatório desses caras aqui, ó, perceba que não é mais a SN, porque a SN não tem símbolo de soma, dá 2/3. O Wolfram Alpha calcula isso para mim. Para você, né, já aproveitar essa parte aqui, basta dar 2 cliques aqui na parte do código, ele vai abrir, ó, você vem aqui e copia essa parte. Aqui, gente, é uma codificação, né, que a gente tem, ela fica escondida, né? É tipo uma página de internet, era um monte de código, só que você está vendo ali a parte bonitinha, né? Se a gente vir aqui no Wolfram Alpha, ó, primeiro link aqui, vou copiar. Então, barra sum, quer dizer, somatório, underline igual a 1, ele desce o N, chapeuzinho infinito, ele bota o infinito acima do somatório, né? E aqui está o frac de fração 10, 3n mais 5, 3n mais 2. Isso aqui é a linguagem TeX. Vou fechar um parênteses aqui, gente, um parênteses não, uma chave que eu esqueci de fechar, né? Eu vou dar Enter aqui. Então, automaticamente, ele entende isso aqui como esse objeto, faz todos os cálculos que estão lá como um print. Tá certo? Então, habitue-se a escrever na linguagem TeX, né? Ou seja, no LaTeX, né? Porque é muito importante, porque hoje muitas plataformas, eu até tenho um vídeo no canal falando sobre isso, aceitam essa linguagem. Né? Plataformas voltadas para a matemática. Então, se você sabe escrever em TeX, você vai saber se comunicar muito com essas plataformas. Tá certo? Então, voltando aqui, né? Conforme nosso print, nós percebemos que tem uma ferramenta que nos ajuda a fazer esses cálculos de somas. Por exemplo, né? O Wolfram Alpha. Aqui ele deu até um gráficozinho, a gente não está colocando muito gráfico aqui, mas você pode adaptar os códigos, né? E colocar gráfico também. Então, vale ressaltar, né, que podemos utilizar o valor de SN para estimar o valor das somas diretamente. Foi o que a gente fez no item A do vídeo passado, onde a gente só calculou o limite para infinito disso aqui e deu 2/3. Né? Contudo, são raros, né? Vale sempre ressaltar os casos que temos acesso a SN. Em boa parte dos casos, seremos forçados a estudar a convergência de uma série apenas observando os termos A1, A2, A3, né? E o termo geral AN, que não apareceu aqui, mas a gente precisa dele, né? Ao invés de SN. O código a seguir apresenta os termos de ordem 100, 1000, 10.000 associados à soma parcial. Então, se a gente tem ela, olha como é que é fácil a gente chegar no 2/3, né? O código fica até menor. Basicamente, eu defino a sequência, né, SN, e só peço para jogar os valores, ó. Print, né? Ah, aqui é S, viu, gente? Desculpa. Tá aqui A, mas aqui a nossa sequência é SN, né? Então, basta eu quê? Substituir como eu fiz lá em sequência. Por quê? Quando eu tenho a soma parcial, na verdade, eu transformei a série, né, a soma de uma sequência, numa outra sequência. Pô, se eu transformei numa sequência, como é que eu acho o limite dessa sequência? Com as fórmulas lá, ou como é que eu estimo? Só jogar o valor. Então aqui não precisa ter aquele tanto de coisa que teve no código passado. Aqui eu já tenho a sequência importante. Tá vendo como é que é mais fácil estudar com ela? Aí eu vou compilar aqui, ó, os termos de ordem, né? 100, 1000 e 10.000, né? São esses aqui, ó. Aí, se eu quiser calcular mais termos, eu jogo aqui. Então o programa é até mais rápido, né, para calcular, porque ele tem ele é mais curto, né, tem menos etapas, né? Então a gente consegue isso aí, beleza? No vídeo que vem, eu vou estar fazendo um exemplinho, que é o exemplo 7, para a gente fechar esse tópico, né, de séries convergentes. Pelo menos essa abordagem inicial. Tudo que a gente vai fazer a partir de agora, a gente tem a ver com séries convergentes, tá certo? Só que, o que acontece? A gente não vai mais voltar na definição do que é uma série ser convergente ou não, mas a gente vai estar vendo métodos, né, e técnicas para a gente estar verificando se uma série é ou não convergente, que é o conceito que a gente vai terminar aí de abordar no próximo vídeo. Beleza? Então é isso aí, espero que tenham entendido, que tenham gostado. É um conteúdo assim que foi assim bem, digamos assim, condensado, tá certo? Mas olhe com bastante calma, tente observar a diferença da SN para a AN que gera a série, tá certo? Entenda bem isso aí, porque isso aí é um pouquinho complicado. Por isso que eu fiz um vídeo mostrando os dois lados, né? Tanto a SN como a AN, como você consegue chegar num limite, né, na soma da série pelos dois caminhos, né? O caminho fácil, pelas somas parciais, e o caminho mais difícil, olhando só os termos da sequência, tá certo? Os termos AN, beleza? Então é isso aí, até a próxima.